os irmãos, para os amigos que estão vendo. Se você está aqui no canal pela primeira vez, não me conhece, meu nome é Milton, sou pastor da Igreja Fé e Graça em Cristo. Nós somos aqui de Portugal, Figueira da Foz, e hoje nós vamos começar um projeto que a gente já estava há um tempo pensando em lançar já, que o Senhor colocou no nosso coração, que é o projeto da EBD virtual. Porque muitas pessoas, elas ou estão no começo da sua caminhada com Cristo, ou não conhecem a Jesus, ou estão de alguma forma impossibilitadas de ir até a igreja. Então, qual é o motivo principal dessa EBD virtual que nós vamos fazer? É justamente levar a palavra de Deus para você que está aí do outro lado. Porque nós temos visto hoje em dia muitas pessoas, inclusive muitas igrejas, deixando a EBD de lado. E na nossa opinião aqui da fé, que a EBD é o que tem de mais importante na igreja. Então nós vamos massificar o ensino da palavra do Senhor, e eu espero que o Senhor fale poderosamente no seu coração. Nós vamos começar, enquanto eu estou falando aqui, vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Gênesis 1, nós vamos ver desde o começo como o Senhor, o que o Senhor pensava sobre nós, como Ele nos criou, porque assim a gente consegue ter uma base boa para que possa desenvolver e crescer cada vez mais a nossa fé. Então, enquanto vocês abrem Gênesis 1, não tem erro se você não conhece a Bíblia, logo o primeiro capítulo da Bíblia, nós vamos de Gênesis 1, a partir do versículo 1, nós vamos orar, pedindo que o Senhor fale no nosso coração, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, se você estiver vendo esse vídeo agora, que Ele possa se revelar para você. Não seja eu que esteja falando aqui, mas o Senhor, que possa falar no seu coração. Senhor Deus e Pai, está aqui a Tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor possa, Pai, não que seja eu, Pai, Milton, Senhor, mas o Senhor falando para cada pessoa que esteja vendo nesse momento, Pai. A Tua palavra é poderosa, a Tua palavra traz cura, traz salvação, traz libertação, Senhor, restauração. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Pai, não só essa aula, mas esse projeto também, Senhor, que possa ser bênção na vida das pessoas e que o Teu nome seja exaltado em nome de Jesus. É o que te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu escrevi todos os versículos aqui de Gênesis 1. Nós vamos ler aqui, então a Bíblia está aqui, inclusive alguns versículos complementares. Então, vocês perceberem que eu estou olhando aqui, que eu estou olhando os versículos e os demais aqui para vocês. Tá bom? Então, começa assim a palavra do Senhor, Gênesis 1. Versículo 1 diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nesse primeiro versículo, a gente percebe algo que é inerente a Deus, que às vezes a gente não pensa assim, não tira muito tempo para analisar, que é o que? A infinitude de Deus. Muitas pessoas questionam a Deus e fazem essas brincadeiras, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, sei que, querendo zombar de Deus. Ah, mas se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Deus é atemporal. O Senhor sempre existiu. E eu vou falar agora também, daqui a pouco, da Trindade, que é um tema muito polêmico também, não sei por que se está na Bíblia, mas é polêmico. E as pessoas não conseguem, na verdade, elas têm um problema sério com Deus, elas não conseguem compreender que existe alguém superior a elas, alguém mais inteligente, alguém que sempre existiu. Por isso que muitos cientistas hoje são ateus e questionam que eles não conseguem explicar como alguém, no caso o Senhor, foi capaz de criar todas essas maravilhas que nós vamos ver aqui dentro de Gênesis. Então essa infinitude de Deus é algo que não é para nos deixar assim preocupados, nos deixar assim, nossa, como é que aconteceu? Não, nós, os cristãos, vivemos pela fé. E pela fé que nós damos cada passo. Primeiro passo, segundo, terceiro. Não importa se você não está vendo o que tem lá na frente. O que importa é que você confia no Senhor. E essa é uma jornada que nós vamos ver aqui no Senhor através de Gênesis. Então ele fala que Ele criou os céus e a terra. E o nome Deus aqui significa, na tradução, é de Elohim. Eu anotei para vocês o que significa, que é uma junção de palavras. O El, que significa força e forte, com Alá, que obrigasse através de um juramento, e juntando tudo dá Elohim. Então você vê o quê? Como Deus ele é poderoso e a palavra dele é poderosa. Isso é uma coisa que vocês têm também que ter noção, que tudo o Senhor criou através da sua palavra. O Senhor falava algo e acontecia.
Então hoje, se você está esperando alguma coisa na sua vida e acha que é impossível, saiba que não é. Que basta uma palavra do Senhor para que venha acontecer na sua vida um milagre, a transformação, a cura, libertação e a salvação. E dentro desse contexto da palavra Elohim também, nós percebemos o quê? A Trindade. Eu vou falar logo da Trindade, porque depois, com o desenvolvimento dos próximos capítulos, dos próximos estudos, não tenham mais essa dúvida a respeito de quem compõe a Trindade e do que é a Trindade, né? Então, quem compõe a Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E eu vou citar uns versículos agora para vocês, eu quero que vocês abram a palavra também, que nós vamos começar pelo Pai, vou mostrar versículos comprovando o Pai, o Filho e o Espírito Santo compõem a Trindade na palavra do Senhor. João 6, 27. João 6, 27, nós vamos começar falando do Pai, diz assim o versículo: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E tem também uma passagem em 1 Pedro 1,2, 1 Pedro 1,2, que fala assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Então você vê aqui que o Pai, ele é claramente reconhecido como Deus. Agora, vocês podem pensar, e Jesus? Onde está Jesus reconhecido como Deus na palavra do Senhor? Talvez seja o reconhecimento de Jesus como Deus seja o mais polêmico para algumas pessoas, não para nós, porque elas querem dizer que Jesus não é o Messias, Jesus ele veio, era somente um profeta, um grande profeta, mas não foi o Messias prometido pelo Senhor. Querem diminuir o Senhor para que possam fazer o quê? Essas religiões que vêm a enganar as pessoas. Mas nós vamos ver claramente na palavra do Senhor quem é Jesus, porque a palavra nos garante. Em João capítulo 1, versículo 1, que fala assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Eu poderia parar por aqui, porque esse versículo já está falando quem é Jesus. Jesus, a palavra, tudo se fez por ele, tudo se fez através da palavra de Jesus. Ele criou tudo, criou a terra, criou o sol, criou a lua e nos criou somente através da sua palavra. Ele é o verbo de Deus e ele é Deus. Mas tem outros versículos também que falam a respeito de Jesus, como João 1, versículo 18, que fala: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João 20, 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Quer mais um versículo? Romanos 9, 5. Deles são as patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Termina por aí? Não. Tito 2,13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Citei 5, 6 versículos falando de Jesus, aqui como Deus. E agora vem uma parte que vocês já devem ter escutado bastante, quando as pessoas falam assim: mas muitas, na Bíblia mesmo fala de outras pessoas, dando como se fosse pessoas falando, se sentem como deuses, até mesmo o diabo ele se sente como Deus. E por que com Jesus não seria assim? Porque se falam dos outros, mas se fala de Jesus também. É muito clara a explicação para essa situação. O que acontece? Quando se fala de outras pessoas, até mesmo que se sentem como deuses e tudo, agem como deuses, é sempre de uma forma secundária, sempre de uma forma figurativa, pejorativa. Nunca afirmando, como se fala com Jesus, como que ele é Deus. Então a Bíblia categoricamente, em todos os versículos que nós lemos,
mostrou, comprovou para nós que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus. E é por isso que vocês não têm que ter essa dúvida. Quando tiver alguma dúvida, além de pegar toda a palavra de Deus, pegue uns versículos aqui. E eu gosto sempre de pegar, vocês podem pausar o vídeo depois, sem problema nenhum, voltar. Escrevam do lado de, por exemplo, Gênesis 1. Sublinha Deus, escreve Elohim e vai colocando esses versículos também. E depois, a remissão para esses versículos, para ver depois, que assim, quando vocês forem fazer o estudo de vocês em casa, vocês conseguem, não esquecem, ou mesmo que tivesse esquecido por uma hora qual foi o versículo que o pastor falou, é só vocês irem ali e vão conseguir lembrar direitinho do que está sendo falado aqui na palavra do Senhor. Agora, não parem em Jesus também. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo de Deus, a Trindade. Quais são os versículos que a gente pode mostrar que o Espírito Santo é Deus? Abra a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Fala assim a palavra do Senhor. Pedro fala o seguinte. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Tem também 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17, fala assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O Espírito de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E hoje o Espírito de Deus, que se movia sobre as águas, o mesmo Espírito faz morada dentro de você. É o Espírito Santo de Deus. Nós vamos aprender isso aqui. Você foi redimido, você é selado, você é separado pelo Senhor para fazer grandes coisas. Esse estudo de agora, que é o início, que é o começo, significa a gente dizer, é o começo de tudo, possa servir também para você começar a confiar mais em Deus, você possa começar a acreditar que alguém tão poderoso que fez tudo isso do nada, que te fez inclusive também, é capaz de fazer grandes coisas na sua vida. E tem uma analogia que se a gente pode comparar com a Trindade, que é a água. Quais são os 3 estados da água? Você está respondendo do outro lado? Físico, líquido, gasoso. Então, quando você está bebendo a água, você vê claramente que aquilo aqui é água. Olha aqui um exemplo. Seu estado líquido. Mas a água tem os outros 2 estados também. E ela não deixa de ser, se for em formato de gelo, se for em formato de vapor, ela não deixa de ser água. É a mesma composição, H2O. Então você, vendo essa água aqui, ou nos seus outros 2 estados, ela é claramente a mesma composição, e assim é com o Senhor. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são o mesmo. Pastor, são 3 deuses? Não, é um só Deus. Como eu vou entender isso? O exemplo da água serve para que a gente venha a imaginar na nossa mente como funciona. Se você botar o gelo dentro da água, vai fazer o quê? Vai se tornar um só, porque é a mesma composição. E assim funciona com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, nos seus 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Então, vocês conseguem ver que o Senhor, Ele se preocupou com tantos detalhes. Se você olhar para a criação, Ele é um Deus detalhista. Ele é um Deus que supre necessidades. Ele é um Deus que se preocupa com as menores coisas.
Não tem nada na sua vida, que o Senhor hoje ache desnecessário, ache irrelevante. Puxa, o meu sapato rasgou, não tenho sapato, eu não tenho uma roupa para ir na igreja, mas não pensa que isso não incomoda Deus, não preocupa a Deus, porque o Senhor se preocupa com todos os detalhes da sua vida. Nós vamos aprender aqui em Gênesis que Ele sonhava contigo, Ele imaginava você antes mesmo da criação do mundo. Nós vamos estudar isso. Então não pensa que hoje tudo que você está sentindo, pensando, é irrelevante para o Senhor, porque não é. Então creia que você tem um Pai que se importa muito contigo. Em nome de Jesus. E antes, só para terminar, antes nós irmos para o versículo 2, quando o Senhor criou a terra, saiba que a terra aqui que nós moramos hoje, momentaneamente, é o início da nossa eternidade. E você aqui vai escolher onde você quer passar a sua eternidade. Se no céu com Jesus ou no inferno. Então, por isso que é tão importante que você saiba em quem você tem crido, em quem você deposita toda a sua esperança aqui. Eu espero que seja no Senhor Jesus. Versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma coisa aqui que a gente pode perceber é que nesse versículo não existe nada que não possa melhorar. Porque veja bem, quando ele fala que a terra era sem forma vazia, ou seja, você percebe que a terra já tinha sido criada. Quem criou a terra? O Senhor. Mas ele ainda havia potencial para melhorar. Assim é conosco também. A sua versão hoje não vai ser a mesma de amanhã. Porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te moldando. Deus está te capacitando. E amanhã você vai ser melhor do que hoje. E eu não falo isso, não sou coach, não sou nada disso, motivação, não. A palavra de Deus é que te motiva. A palavra de Deus é que te inspira. Então, quando o Senhor que criou a terra viu que ela ainda era sem forma e vazia, que nem está no versículo 2, ele falou, tem mais coisa a ser feita. E assim é conosco também. Agora, o Senhor, Ele não é um Deus estático. Ele não é um Deus que, se você olhar para você hoje, fala assim, tá bom para você. Do jeito que está, hoje o seu ministério, do jeito que está, hoje a sua vida, do jeito que está, o seu casamento, os seus filhos, sua vida financeira, não. Ele quer sempre melhorar. Ele quer sempre te levar além. Como ele fez nesse versículo 2. E nesse Espírito de Deus se movia sobre as águas, eu acabei até antecipando algo. O versículo que eu ia falar. O Espírito Santo de Deus, que estava ali se movendo sobre as águas, hoje faz morada dentro de você. O quão maravilhoso isso é. O quão maravilhoso quando você aceita Jesus como seu Salvador, é saber que o Espírito Santo está aqui dentro de você, que em nenhum momento, isso eu posso garantir para vocês, em nenhum momento da sua vida você está sozinho. Você pode estar passando pelo pior deserto da sua vida. Ansiedade, depressão, luto, angústia, enfermidade, problemas em casa, no casamento, está sem dinheiro em nenhum momento. A palavra de Deus diz, ela te garante que você estará sozinho. E essa garantia que nós não estamos sós, é a garantia que nós precisamos para continuarmos. Nesses dias difíceis, nesses dias de luta, tem alguém que nos ama. Tem alguém falando para a gente levantar. Tem alguém falando para a gente prosseguir e não desistir. Esse é o Espírito Santo de Deus. Vamos continuando agora, versículos 3, de 3 a 5. Versículos 3, só beber um golinho de água. Nós estamos chegando a quase 20 minutos. Eu vou fazer a aula por partes, para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Então nós vamos ler o versículo 3 a 5.
nós vamos acabar a aula e depois nós vamos continuar. Tá bom? Só para vocês não pararem assim, para não acharem que eu cortei, não. Vai ter a aula toda. Tá bom, gente? Então, olha só, versículos 3 a 5. Depois disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Como é impressionante, uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus, nós vemos agora no versículos 3 ao 5, e ele fala o haja luz. E o haja luz, eu creio que é muito significativo, porque eu fazendo meu estudo, o que o Senhor colocou no meu coração, falando que o haja luz foi a primeira ordem transformadora de Deus aqui na terra. Por quê? O Senhor criou a terra, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus andava sobre as águas, parava sobre as águas. E quando o Senhor falou, haja luz, começou a transformar aquilo que ele tinha criado. Você acha que Deus não pode transformar a sua vida? Você acha que hoje Deus não pode falar, haja luz na sua vida e tudo pode mudar? Como o Senhor falou nesse versículo 4 aqui. E ele pode fazer, gente. Porque Deus é poderoso para isso. Com a sua palavra ele criou a terra, sem forma e vazia. Com a sua palavra veio a luz. Esse é quem o Senhor é. Esse é o Deus que nós servimos. E é interessante porque eu separei algo aqui do versículo 5, quando ele fala, né, que Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E eu vou pedir para vocês anotem alguns versículos também que eu vou falar agora, porque a palavra dia nas Escrituras, quando você começar a ler mesmo as Escrituras, estudar as Escrituras, tem basicamente três formas no qual a palavra dia ela é usada. Eu peço que vocês anotem agora também, para que depois não venham a se perder. A primeira forma, vocês podem anotar Gênesis 1:5, que nem é esse versículo que nós estamos vendo agora, João 9:4, ou então João 11:9. E o que significa a palavra dia? Na primeira vez, é justamente na parte solar, de 24 horas. Então, nesses versículos que eu falei, a palavra dia significa esse período de meia-noite até meia-noite, 24 horas. O segundo, você pode anotar o significado da palavra dia, está nos versículos, como exemplo, Levítico 23:27. Levítico 23:27. Como se fala o quê? Dia como se fosse o dia da expiação, o dia do julgamento. É o dia quando o Senhor fala que é separado por algum propósito específico. Então, essa é a segunda parte do que o Senhor fala como dia. Aí, como exemplo, esse Levítico 23:27. Pode anotar também Mateus 10:15. Está dentro disso aqui. Mateus 10:15. Dia da expiação, dia do julgamento. São exemplos. E o terceiro fala de um período de tempo. Como, por exemplo, o dia do Senhor. É um período de tempo não necessariamente de 24 horas. Pode ser um período de tempo de juízo. Então, são esses três significados que o Senhor fala de dia dentro da palavra dele. Então, espero que vocês tenham anotado e possam ver que o Senhor, ele é tão poderoso. Eu já vou acabar a primeira parte aqui. A palavra dele é tão poderosa que ele é fiador daquilo que ele diz. Então, ele faz uma promessa para você. Quem garante que aquela promessa vai ser cumprida? Ele mesmo. Que a palavra dele é tão poderosa que ele se garante em cumprir. Quando nós, por exemplo, às vezes vamos alugar um apartamento, os proprietários podem pedir um fiador. Olha só, eu estou vendo aqui que você recebe, ganha bem, pode, mas eu quero um fiador, caso você não venha pagar. Aí você vai, arruma um fiador, para caso você fique inadimplente, ele pague. Deus não precisa disso. Ele mesmo garante a palavra dele. Esse é o Deus que nós servimos. Então, a partir da próxima aula, vamos começar no versículo 6 em diante. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Possam falar o que vocês estão pensando, o que vocês querem ver mais. Eu tenho também
todo um estudo aqui. Se vocês quiserem, Milton, depois disponibiliza o estudo também. Mandem mensagem que eu posso disponibilizar para vocês, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, que o Senhor abençoe e até o próximo vídeo, a próxima parte da aula de Gênesis.